Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos recebendo o compositor, cantor e pesquisador de samba, apesar do Tuco dizer que não é, mas enfim, ele é o cara, e eu que estou dizendo isso, é Tuco Pelegrino, que lança nos próximos meses o trabalho Na Contramão do Progresso. No bloco anterior, a gente estava falando aqui, lembrando o porquê da contramão do progresso. O Tuco, inclusive, lembrou de um samba que vai estar nesse CD do Paulo da Portela. E também eu quero dizer que o Tuco está vestindo uma camisa cuja imagem é do Mano Edgar, que era lá do Estácio. A gente vai contar um pouco da história do Paulo da Portela e vamos contar também a história do Mano Edgar. Mas vamos começar pelo Paulo. O Paulo da Portela, que foi e é considerado um ícone do samba. Na Portela, hoje, falar do Paulo ele é uma referência, né? E como é que é o samba esse que a gente estava falando no bloco anterior do Paulo da Portela? Não, então, o samba do Paulo o Daniel Pato fez a primeira, né? Então, ele conta assim, um pouco da história, né? Não de maneira, não numa ordem cronológica dos fatos, mas conta da morte dele, né? Bateu-se o surdo, calou-se o sino. Quando Deus mudou, em 49, o seu destino. Não houve quem ocupasse a cadeira que sentou o Mano Paulo, Benjamin de Oliveira. Aí eu faço a segunda, né? Todo sambista que respeita azul e branco sabe o quanto Paulo lutou por ela, dotado de grande sabedoria, e sempre conduzia com amor a querida Portela. Com humildade afastou-se da escola, onde era o professor, pois não pôde desfilar com o Cartola, que trajava outras cores, assim como o Mano Heitor, né? Então conta a história de que quando ele volta de São Paulo, junto com o Cartola e o Heitor, eles estavam trajando outras cores, né? E o Paulo da Portela queria desfilar, né? Que era a época do carnaval. E aí Manuel Bambambam, que comandava uma figura a escola, lá, né? que comandava a escola, né, tudo mais lá, não deixou, falou assim, ó, você, Paulo, você pode, mas os dois aí não pode. E aí o Paulo não gostou daquela atitude, então o Paulo não desfilou, e a partir dali deu uma confusão, assim, né, o Paulo se afastou, né, da escola. Aliás, o Paulo morreu longe da escola, quer dizer, morreu longe da escola. Morreu não retornando mais à escola, né? Ele não voltou para a escola. O Paulo assim, é porque eu tenho, assim, um gosto mesmo, assim, maior por ele, né? Por aquilo que ele representou, assim, pelo samba. Não necessariamente, assim, vou dizer assim, o Paulo foi o maior compositor, ou o maior, não. Ele é a figura que eu acho que mais, assim, que eu mais gosto, que eu mais tenho, assim... Mas por que ô Tuco, para quem é do mundo do samba e para quem também não é do mundo do samba, e a gente chama atenção a respeito do Paulo da Portela, por que o Paulo da Portela é citado com uma frequência extraordinária pelo Cartola, foi citado pelo Cartola, e é citado pelo Monarco, e ele tornou-se essa figura mítica do samba? O que o torna mítico do samba, acima de... O Paulo, ele, assim, o que conta a história, né, é que o Paulo, ele foi uma figura que ele tirou o samba da marginalidade, né, porque o samba, antigamente, o sujeito que fazia um samba, ele era um marginal, né, muitas vezes, na maioria das vezes, ele era um marginal. Então, o sujeito carregava um pandeiro, ele chegava a ser preso, como o Baiaco lá no Estácio, Brancura já foi, né? João da Baiana foi preso. Então, muitos deles. E aí o Paulo, ele era uma pessoa que ele tinha um bom relacionamento, ele sabia se posicionar, conversar muito bem. Então ele foi ganhando esse espaço de maneira que ele foi mostrando para as pessoas e para a sociedade que o samba não era coisa de marginal, né? Então muitas das atitudes que ele tomou, das iniciativas que ele teve, o tornaram essa figura, como você falou, né? Você usou a palavra mítico, né? Então, e muito querida, né? Então ele era um líder nato, né? Então o próprio Cartola falava assim, eu sou da Mangueira, né? Mas o Paulo é de todas, né? Então o Paulo, ele abraçava todas as escolas, ele era da Portela, mas ele era
de todas as escolas, né? Então todos os sambistas reverenciavam Paulo da Portela, né? E por todo lugar, até mesmo por São Paulo, quando ele visitava São Paulo, ele já tinha ele já era querido pelas pessoas, né? E já tinha esse reconhecimento, né? E eu conto até lá aqui no programa Ensaio, posso até me redimir aqui agora, porque no programa Ensaio eu falei que na verdade era porque o seu Nenê, que era o da Vila Matilde, né? Foi presidente da escola também. Na época ele o Paulo da Portela pediu um isqueiro não é essa bem, a história não é muito bem assim, né? E eu contei dessa maneira, mas o fato é que quando o próprio o seu Nenê identifica o Paulo da Portela ali próximo dele, já fica muito emocionado, né? E o Paulo da Portela estava fumando um cigarro próximo dele e ele viu o Paulo da Portela ali na ocasião. Então não que o Paulo da Portela pediu isqueiro, não tinha nada disso. Mas isso quem conta também está num livro ali. E é só para o... E eu como sou... E aí que eu te digo que é o fato de ser pesquisador, né? Porque eu conto as histórias um pouco picadas, porque são aquelas coisas que eu ouço, até de amigos meus que contam, né? Porque o meu amor, ele tá mais na música, até mesmo, assim. Aí, lógico, pega um pouquinho da história, mas é mais pela obra, tudo aquilo que foi construído, entendeu? O Tuco tá falando que ele contou na TV Cultura, é que o Tuco foi convidado na TV Cultura, a FURB FM, a FURB TV, desculpa. A FURB TV é um canal que a gente assiste pela cultura. O Tuco foi convidado num programa da TV Cultura de São Paulo, que é o Ensaio, e lá o Tuco apresentou o trabalho dele e contou essas histórias aí também. Por isso que ele falou, né, no Ensaio. O Tuco tá com a camisa aqui, e essa imagem que ele traz na camisa é a imagem do Mano Edgar. Essa é uma camisa que o Peter Leão, que é um pintor de rua lá em Salvador, ele pinta qualquer imagem. Então, quando a gente vai para Salvador, a gente pede lá para ele pintar imagens de sambistas. Da outra vez o Tuco veio com a imagem do Paulo da Portela e agora ele veio com a imagem do Mano Edgar, que era lá do Estácio. O Mano Edgar também tem uma outra história interessante. Qual é a história do Mano Edgar? Então, a parceria minha com o Paiva, né? E aí, existe poucos dados biográficos a respeito da obra, a respeito do Mano Edgar, né? Como sambista. Mas o Mano Edgar era o Bide, né? Que também é um dos fundadores do Estácio, e o Bide que inventou o tamborim, que inventou o surdo, né? E ele conta que o Mano Edgar foi um dos primeiros a fazer. Eu até conto essa história no intervalo, porque a faixa que tem lá o Mano Paulo é a mesma faixa que tem Mano Edgar. Então ela chama-se Mano Paulo e Mano Edgar, né? E eu digo lá o seguinte, né? Alcebiades Barcelos, o Bide, né, dizia que o Mano Edgar foi um dos primeiros a fazer esse samba de sambar, né? O que é o samba de sambar? É para sair daquela coisa do samba machichado que tinha na época. Então, o Mano Edgar, ele faz o samba que a pessoa que sambava, né? Então, o samba de sambar, como o próprio escritor Humberto Franceschi, que já não está mais entre nós, figura maior, o maior pesquisador de samba do estado de Sá foi ele. Morreu ano passado, né? Morreu ano passado. Eu o conheci, me tornei amigo dele. Ele foi, inclusive, no lançamento do disco Peso é Peso, lá no Rio. Então, a gente conta no samba do Mano Edgar um pouco da história dele, né? Que ele foi esse grande malandro do samba, um dos primeiros a fazer esse tipo de samba mesmo. Esse samba com segunda parte, esse samba quebrado, né? E pouca coisa se sabe do Mano Edgar, né? Se tem essas poucas referências, o Bide falando, né? O Ismael Silva falando um pouquinho. Aí tem lá a gente pega alguns elementos ali que tem na biografia, então tem Meu Bom Coração, né? Aí a gente usou isso, que é o sambista de bom coração, né? E aí conta a passagem dele, enfim, da onde ele nasceu. E é isso. Tuco, o teu CD que chega ao mercado agora em agosto, ele tem quantas músicas tem lá? São 17 músicas, dividido em 14 faixas. Você falou dos parceiros, né? Você falou do
do Pato Rocco, falou do Isso, Paiva. Paiva, o Lorré, o Janderson, tem o Alfredo, o Alfredão, Alfredo Castro, o Jota Gonçalves, o próprio Monarco, o Valdir 59. Quer dizer, uma rapaziada misturada aí com uma velha guarda mesmo do samba, né? É interessante. Ficou um resultado muito bom. Eu gostei muito do disco, né? Estou muito contente. E aí a gente vai lançar esse disco aí, você falou, já está antecipando aí para agosto, tomara. Que Deus ajude que seja agosto mesmo. Essa é a ideia, né? Que seja agosto. Mas é isso aí mesmo, segundo semestre. E vamos aí, na contramão do progresso. Pode ser que a gente, né, no lançamento desse teu trabalho, a gente venha mostrar aqui, né, no Cidadania, a gente já mostrou o Peso é Peso, falamos do Peso é Peso, Isso. Falamos do samba de terreiro, o Tuco já esteve aqui. Eu espero que você venha para falar desse novo trabalho também, agora em agosto ou setembro, né? Vamos lá, vamos vir falar aqui. O Tuco vem aí para contar um pouco mais da história do samba, lembrar dessas figuras emblemáticas como o Paulo da Portela e esclarecer um pouco dessas histórias. Tuco, eu quero agradecer a tua presença aqui no Cidadania, que sempre é um prazer falar de samba com você. Obrigado. Grande conhecedor, né? Isso aí. Espero que você... Conhecedor é melhor do que pesquisador. É? É melhor. Tá bom, se você diz, né? Conhecedor, eu conheço um pouco, né? Eu vou lá, tal. Pesquisador é mais... Tu acha pesado, é? Tem que conhecer mesmo, tem que saber mesmo, tem que saber a vera. Então tá. Quero agradecer aqui, Tuco Pelegrino. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer a presença do Tuco Pelegrino, Obrigado. Que falou de seu CD de samba na contramão do progresso, que vai ser lançado nos próximos meses. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.